Boa tarde, eminente presidente desta Câmara Criminal, doutor Luiz Cláudio Veiga Braga. Eu gosto de vir aqui na tribuna para sofrer. Cumprimento também doutor Iara, procuradora, doutora Avelir, desembargadora, doutor Crispim, carinhosamente assim eu chamo, relator, e o doutor Rodrigo, amigo de longa data de Formosa. Talvez nem lembre de mim, eu tô com cabelo meio branco. Receba as homenagens aqui da tribuna, sempre sofrendo. Eu já estive aqui sustentar oralmente em outros expedientes esta ocorrência por 3 vezes. Na época, doutor Leandro Crispim, não existia ainda a lei abuso de autoridade, só aquela outra. Reclamei da juíza, falei, ela me deu 3 vozes de prisão, no mínimo, dessa instrução processual. Eu vou ler aqui hoje mais poesia do que talvez até falar de processo penal. Por quê? Porque eu já sei que sou voto vencido, porque até o procurador concorda com a anulação do júri, entretanto para aumentar a pena do James, visto que os jurados, o corpo de jurados, reconheceram o privilégio. O Ministério Público também recorreu pedindo para anular o júri. Será que hoje vou ser voto vencido mesmo assim? Porque lá, no RESE, quando aqui sustentei para Vossa Excelência, Vossa Excelência até falou, salvo engano, acho que foi o doutor Edson Miguel, recorra, Ronaldo. O judiciário trata bem os advogados, mas nós sofremos muito. Aí eu invoco frase minha aqui, vou falar várias poesias e vou pincelar as nulidades que lá ocorreram. O abuso de autoridade é crime e abrange as condutas abusivas de poder. O abuso de poder é gênero, do qual surgem o excesso de poder ou desvio de poder ou de sua finalidade. Frase minha, antes de entrar em vigor a lei. E também aqui eu gosto de falar, Shakespeare. Despertei meu tempo, desperdicei meu tempo. Agora o tempo desperdiçar a mim. Shakespeare. Porque tudo que a juíza e o Ministério Público falar é verdade. Advogado como eu sou e Vossa Excelências me conhecem, a luta em processo penal, em estudos, busca de cadeia de custódia na prova pericial, tantos e quantos foram argumentos lá que a juíza sequer colocou na ata ou no termo de audiência, tantas diligências que pedi. Tantas foram que contrataram mais 2 advogados e eu fiquei tão somente para fazer o júri recorrer. Por quê? Porque esse caso é aquele que o apelante matou um advogado. Advogado conhecido meu. A filha do advogado chama Yasmin, porque copiou da minha filha o nome Yasmin. O doutor Rodrigo está aqui, ele lembra da minha filha, conheceu minha filha. Quando ainda ele era juiz em Formosa. Mas o que o advogado tem que levar para os autos para se transformar em prova? Lá na instrução em primeira fase, doutor relator, eu pedi, saí intimado, só da carta precatória. Cansado estou de saber que o juiz deprecado não intima a defesa para lá comparecer na audiência. Súmula. Jurisprudência, STF, STJ. Mas o juiz deprecante é obrigado a notificar, a intimar o advogado. A doutora sequer fez isso. E eu provei. E a testemunha que ela sequer intimou é testemunha em comum da defesa da acusação. Chama André. Até hoje, eu vou nem olhar no processo, nome decorado. André é a única testemunha em loco. Que a outra testemunha é a vítima, o James. Então, das nulidades absolutas são tantas e tantas que se eu for declinar, Vossa Excelência, é só eu ler aqui o recurso de sentido estrito que eu fiz. Aí a gente recorre com habeas corpus no STJ, até que se julga um habeas corpus no STJ, quando o cliente não tem poder financeiro, já está o júri marcado, e não é óbvio para não fazer o júri, né, Excelência? A violação do princípio da ampla e restrita defesa é cabal. Tanto é que o réu é confesso. O excesso de linguagem da magistrada quando do julgamento está gravado no DVD que eu pus aqui dentro. Está aqui o DVD, eu creio que Vossa Excelência viu. A maneira e a forma da juíza tratar a defesa. Comparando este advogado que lá estava a fazer o júri
Ainda falava, e está gravado, eu creio. O senhor não tem? O senhor tem coragem de defender alguém que matou um colega seu? Eu estou ali defendendo o processo penal, eu não estou a defender o acusado. Mas a juíza trouxe isso. Aí eu vou para outra afirmativa, de Aristóteles. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Será que tudo que eu aprendi neste julgamento, que agora eu vi aqui o parecer, já sabia do mesmo, que até o Ministério Público concorda com a nulidade, mas tão somente do James, do julgamento. Se aqui o que eu expus, Tadeu também trabalhou comigo na apelação, que também é outro advogado, doutor Tadeu de Bastos. Se isso aqui, tudo que está posto aqui não for nulo, processualmente falando, não for abuso de autoridade ou abuso de poder, não existe judiciário. Não existe judiciário. Essa ausência de intimação está mais que comprovada, excelência. O senhor recorda deste advogado há 2 anos atrás, no recurso em sentido estrito, em habeas corpus, aliás? Vossa Excelência, recorda. O excesso de linguagem na sentença, na decisão de pronúncia, é espetacular da magistrada. Amanhã ou depois ela pode estar sentada aqui. Ela vai ouvir de mim do mesmo jeito que eu estou ouvindo hoje. Então, por aqui a gente tenta ser técnico? Só o advogado que tem que ser técnico e ético na profissão? Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Sócrates. Então eu venho aqui trazer essas nulidades, excelências, faladas, arguídas, suplicadas e postas por mim, desde o início, do nascedor dessa instrução processual, que ninguém queria fazer a defesa deste apelante, porque ele matou um colega nosso de trabalho, mas ele tem um direito à defesa. Essa violação, esse princípio, a ausência da intimação já está cabalmente comprovado nos autos. E a carta precatória, salvo engano, foi cumprida na cidade de Goiás. Olha só a proximidade de Mozarlândia. Era difícil intimar a defesa? Comunicar? Noticiar? E era testemunha em comum, chama André, está até aqui as palavras. E em 7 laudas também, eu me recordo a época, eu fiz, excelência, nas alegações do recurso em sentido estrito, que Vossa Excelência é prevento. Em 7 laudas está colocado no recurso em sentido estrito que o abuso de poder, abuso de autoridade, de poder da magistrada, ela se transcende até ela mesma. Certo dia, eu creio que está no meu recurso em sentido estrito, os policiais, que ela me deu voz de prisão, acaba que pede desculpa logo após, os policiais que escoltavam o apelante ficaram embasbacados e sorriu. Ela queria dar voz de prisão também para os mesmos. Pergunta se no termo tem isso. Pergunta se na instrução processual alguém se manifestou. Aí vão dizer que a defesa quedou o sinerte, que precluiu o direito da defesa de suplicar, de requerer, de arguir, de protestar. Agora, por que ela não coloca? Aí eu vou ler outra passagem também de John Locke. Onde não há lei, não há liberdade. Qual liberdade eu iria ter? Tudo que eu pedi, ela queria pedir minha prisão. Tudo que eu requeria representando o processo. Nessas 7 laudas, excelência, resta mais que comprovada essa arbitrariedade. Eu não estou aqui a desabafar. Eu não estou aqui a ser nervoso. Eu estou aqui para tentar ser e pôr aquilo que a gente vê tanto falar de processo penal. O direito ao amplo e restrito da defesa técnica e da autodefesa. Nulidade da decisão de pronúncia. Esse aqui eu já vou até pular também, que talvez meu tempo não dê. E quando da quesitação que a magistrada fez, ela colocou um sim e um não, está bem explicado nas razões de apelação, excelência, que nem eu, que já fiz 318 plenários do júri, diga-se de passagem, bem feito, doutora Carmeci não se encontra aqui, mas ela já me elogiou. A maioria pro bono, doutor Rodrigo. Senão estava rico. Fiz 318 plenários do júri. A magistrada fez uma quesitação e não aceitou sequer ser mudada pela assistência da acusação, lá representando a OAB. Também falou, doutora, vamos mudar para não dar recurso, margem para recurso. O doutor Estevão não está presente, mas lá ele falou, vamos mudar esses quesitos. Está confuso o sim e o não da senhora.
Os jurados não estão entendendo, nós não vamos entender. Ela, não, é assim que eu quero, é assim que eu determino. Na minha comarca quem manda sou eu. Juíza bonita, nova, profissional, mas processo penal. E aí a promotora também, mulher da mesma categoria, concordava com tudo. Para quê? Para a gente ficar recorrendo até o STF. Né? Então, excelência, e no DVD tem a filmagem, meu prazo está acabando, precisava de 30 minutos. No DVD tem a filmagem, está aqui, gravado de filmagem, os jurados conversando a bel prazer, tranquilamente. Agora, Vossa Excelência pode fundamentar no acórdão, e eu ser voto vencido, falar que a defesa deveria lá ter arguído, lá ter protestado. Se a juíza já não colocava café na mesa para nós, os advogados de acusação. Tem essa filmagem, eu não quis juntar. A assistência da acusação nos dava café. Por que essa juíza ficou me comparando com o acusado? Eu, a defesa, o defensor? Ela se esquece que eu defendo o processo. Ela se esquece do artigo 133 da Constituição, que, misericórdia, quantas vezes um defensor tem que ler esse artigo para magistrados início de carreira? Ou será que só advogado que é forçado a escumar o cantinho da boca e dos olhos, perdendo noites e noites de estudo e ler? Nulidade do julgamento, a formulação dos quesitos também é explícita, excelência. Não tem como sim ou não, se Vossa Excelência ler, e o procurador, concorda, a procuradoria, que anule. Vamos anular, mas para fazer todo, não tão somente ao James, porque no James, em relação ao James, a vítima viva, o atentado, os jurados reconheceram o privilégio. Olha que bacana. Aí o artigo 490 e 564 é explícito a sua redação, não tem como a gente divergir. E o DVD que eu juntei no processo, ela até brincou. Se o senhor está agravado, doutor Ronaldo, continue. Recorra para ver se o tribunal vai reformar a minha decisão. Isso também tem, mas eu não vou juntar por questão de ética. O Tribunal de Justiça, eu sei, tem que conservar, tipo assim, tem que manter a visão do juiz singular. Mas tem certas coisas, doutor relator Leandro Crispim, que passa dos limites. O defensor ser truculento é diferente do defensor ser técnico. Se eu fosse truculento, com certeza eu estava cheio de reclamação minha junto ao AB. Eu creio que eu não tenho duas de magistrado reclamando de mim. E digo mais, como diz o doutor Rodrigo, faço a maioria pro bono. E aqui nessas minhas súplicas, excelência, que a pior ditadura, a gente tem que invocar Rui Barbosa, é do Poder Judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Aí o preso me falou, e eu disse também a ele, Santo Agostinho, né? Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho, mas o magistrado não tem essa liberdade de escrever na folha o que ele quer. Com essas minhas indagações, excelência, se esse processo não for nulo, com muita cautela, com muito amor, eu falo. Eu até sinto um pouco de desestímulo de advocacia. E Vossa Excelência se lembra de eu falar isso há 2 anos atrás. Estou repetindo o que eu falei. Naquele recurso antidistrito e também no habeas corpus, que foi para o STJ, o ministro, não consegui pôr para o ministro julgá-lo antes do júri, porque a sustentação oral lá eu faço da mesma forma aqui. Só que não são todos os clientes que conseguem. As nulidades que eu levo para o senhor, e eu creio que a Procuradoria concordou, o Ministério Público também concordou, nós não fizemos quantas razões, me parece. Repetiu que já está mais que posto. Repetiu que está mais que comprovado. E eu até digo aqui Sócrates de novo. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Vai adiantar eu repetir tudo novamente e ser paradoxal? Peço Vossa Excelência que anule o julgamento. É o mínimo, ele é réu confesso. Que prejuízo judiciário terá com isso? Ele é empresário na cidade de Goiás, estabelecido, conhecido. A Procuradoria concorda com a anulação em razão do James. Eu peço pelos dois, por que não? Então faça só do James. E, se possível, com a mesma magistrada. Que dessa vez nós temos a lei abuso de autoridade. Eu levo alguém, um representante do CNJ, agora vai virar moda. Estão nos dando essa liberdade. Porque só assim,
Porque tudo que a magistrada ou magistrado, eu creio, na época iniciando a carreira, é mais verdadeiro que o advogado fala. Peço perdão a Vossa Excelência, peço que seja cassado o julgamento, que seja feito outro. Desculpa pelo desabafo, viu, presidente? Aquele abraço.